levo nem pra viagem. Nem para viagem. E digo mais ainda, sou mais radical nesse aspecto. Eu não levo os caras que são reserva que podem entrar contra o Boca. Para mim é a coisa mais importante que 16 jogadores para você ficariam aqui. 16 acho que é um pouquinho de exagero. Mas não são 5 que vão entrar? Tipo, aquele cara que entra só no finalzinho, de repente eu tô exagerando. Mas eu gostaria de exagerar mesmo nesse caso. O mais importante que pode acontecer nesse fim de semana é não machucar, é não perder, é não cansar. Ninguém para decisão contra o Boca Juniors, é a minha humilde opinião. O Ale Oliveira eu tô com o Ale, viu? Pra mim também. Nem eu vou. Sabe por quê? Jogo com o Palmeiras lá numa boa. Você pegar a matemática ali antes do campeonato, até se tivesse com, esse aqui, vamos de xizinho, né? O Palmeiras tá brigando lá em cima. Não que o Cruzeiro também não esteja, não vai abrir mão, mas eu tô contigo nessa aí. E você, Alexandre Simões, vai contra mesclado, faz aquele teste secar. O Christian, por exemplo, ficou fora dos últimos 2 jogos. Dá pra colocar o Christian, seguraria todo mundo pra não correr risco de lesão. O que você pensa, Simões? Thiago, eu também penso que o jogo do Boca é muito importante. Porque, olha só, título, o Cruzeiro não tem mais chance. Tá? O Cruzeiro não tem chance. Né? O brasileiro, isso. De chegar em Palmeiras e Flamengo, não tem chance. Tá? O campeonato é tão equilibrado, mas tão equilibrado, que o Cruzeiro pode se dar ao luxo de repente, abrir mão desses 3 pontos. E eu não estou dizendo aqui que vai perder, não. Tá? Eu formaria um time, claro, tem jogadores, os estágios físicos são diferentes dos atletas. E eles conseguem medir isso com precisão nos clubes, né? Então tem jogador que pode jogar todas e que aguenta. Tem jogador que precisa ser poupado, tem jogador que estoura. E o Christian devia estar próximo de estourar, porque ficou de fora de 2, né? Ficou de fora de 2. Então eu tentaria formar o time mais forte possível para encarar o Palmeiras, mas eu não colocaria ninguém em risco. E não colocar em risco... Tá? Não colocar em risco é, por exemplo, cara, o Gerson é hoje o principal jogador do Cruzeiro. Não dá pra imaginar o Gerson jogando sábado à noite pra jogar na terça à noite contra o Boca em La Bombonera. Um jogo que o Cruzeiro não pode perder. O Cruzeiro não pode perder esse jogo do Boca, em hipótese alguma, porque coloca muito em risco a classificação na Copa Libertadores. Tá? Aí você pensa o Caio Jorge, que vem de problemas físicos. Não dá pra pensar o Caio Jorge jogando contra o Palmeiras. Na zaga, não sei o que vai arrumar na lateral esquerda. O Kaique é jogador fundamental. O Romero é um cara que tem que estar em campo em La Bombonera. Então, é uma situação delicada. Eu entendo ao lado do torcedor, porque é um rival muito tradicional. Cruzeiro e Palmeiras é um jogo de muita tradição, de muita história, de decisões entre os 2 clubes, mas... O jogo de terça em La Bombonera é o jogo do ano até agora para o Cruzeiro. Simplesmente porque a prioridade do Cruzeiro na temporada é a Copa Libertadores. E essa prioridade estará em risco se o Cruzeiro não trouxer pelo menos um ponto de Buenos Aires. Então o Cruzeiro precisa priorizar totalmente esse jogo de terça-feira, e eu acho que para o estágio que a gente está na temporada, a recuperação de sábado 11 da noite até terça 9h30 da noite não é a ideal, não é o tempo que se necessita para a recuperação de um jogador. Aqui tá de... O que o Al Rayyan pede pela negociação de Gregori com o Cruzeiro? Jogador é a prioridade de Arthur Jorge no mercado da bola. O técnico entende que a chegada do volante, com quem foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo em 2024, seria interessantíssima para o elenco cruzeirense. E nesse momento ele quer e faz de tudo para que o atleta chegue à toca da Raposa 2. O que o Al Rayyan pede nesse momento pela venda de Gregori ao Cruzeiro é cerca de 5 milhões de euros. Dá mais ou menos 30 milhões de reais. E é algo dentro do que o Cruzeiro está disposto a pagar pela contratação do meio-campista. A diretoria cruzeirense não quer gastar muito no mercado da bola e por isso planeja, de fato, a contratação de Gregori nesta janela de transferências. O negócio deve ter um desfecho positivo durante o período da paralisação do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. É quando o Cruzeiro pretende avançar nas conversas com o Al Rayyan. Inclusive, Samuca, já passando aí, mudando de cria da Toca e passando para um que é utilizado com muita frequência, titular do time, né? Kaique, hein? Todo mundo quer o Kaique agora. Times brasileiros, times europeus, e a gente quer que ele permaneça aqui. Alguma novidade sobre essa situação de Kaique, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027? Não. É apenas aquilo que a gente trouxe ontem.
vamos ver essa janela aí, se realmente chegarão propostas interessantes, porque aí as partes podem pensar em uma negociação. O que eu tô curioso para ver, Caramujo, é que não é uma posição fácil para se achar. Quando a gente falou lá atrás, teve um interesse no Juninho Capixaba, já estourou a quantidade de jogos, né? Você já vendeu o Cauã Prates, que em agosto vai se apresentar ao Borussia Dortmund, ele que vem se recuperando de uma lesão muscular. O William tem jogado no sub-20 apenas, às vezes participando de um treino ou outro. Então, se você vender o Kaique, ao invés de buscar um, você vai ter que buscar 2 laterais, né? Pela esquerda. E aí? Vai vender o Kaique por quanto? Vai contratar lateral por quanto? E outra, se a gente tiver, já estamos nas oitavas da Copa do Brasil, se empatar, se vencer o Boca já está classificado, se empatar tem uma grande chance de classificação, dependendo apenas, ou dependendo de uma vitória sobre o Barcelona na última rodada. Se você estiver nas oitavas da Copa Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, você vai vender jogador importante nessa janela do meio do ano, por mais que precise fazer venda? Eu estou curioso para ver como que a diretoria do Cruzeiro vai trabalhar aí nessa janela de meio do ano. Que vai reforçar é um fato. Agora, não adianta também reforçar e liberar bons jogadores, né? Liberar, que eu falo, vender bons jogadores, né, Caramujo? Samuca, e até assim, como o Cruzeiro negociou o Cauã Prates, né, ficou uma sensação na gente ali de que a ideia não era se desfazer dos dois, né? Até o Pedrinho chegou a falar isso, não vou vender os 2 laterais na mesma janela. E meio que vendeu os 2, assim, chegou a aceitar a proposta, depois a do Prates ficou, ele só tá no Cruzeiro até hoje por uma questão de idade, né? Ele ainda é menor, e aí a gente tem a questão dele, quando completar 18 anos, vai pro Borussia, e o Kaique agora com essa pendência. Vocês não acham que seria o mais correto por parte do Cruzeiro primeiro pensar em renovar com o Kaique para depois pensar em vender? Já que o Cruzeiro tem adotado o discurso, né, Samuca, de que se não chegar uma grande proposta, aí que vão buscar uma renovação, não é isso? Isso mesmo. Aí é aquilo que a gente falou, né? Se as partes pensam em fazer uma venda, é esperar o que vai chegar realmente. Eu, Samuel, pensaria no Kaique eterno, na lateral esquerda do Cruzeiro. Então, renovaria. Vai chegar proposta aí. Com sinceridade, eu não penso que vai chegar uma proposta acima de 15 milhões de euros. E eu não penso também que você vai conseguir um bom lateral esquerdo no mercado gastando o quê? 5 milhões de euros? Quem você